Nós estamos buscando aperfeiçoar a campanha. Em primeiro lugar, na questão do pagamento. Nas campanhas anteriores havia uma certa demora para que as pessoas recebessem aquilo que o governo federal paga pelas armas que entregam. Hoje não, nós aperfeiçoamos com o Banco do Brasil um sistema em que a pessoa recebe muito rapidamente, em 24 horas praticamente, aquilo que efetivamente deve receber por ter entregue a arma. A solidariedade atua, meus companheiros, nessa hora é mais importante que ninguém. O Fórum de São Paulo é um encontro de partidos de esquerda da América Latina e acontece desde 1990. Entre os fundadores estão o PT do Brasil e as Farc, o grupo terrorista colombiano. A solidariedade atua, meus companheiros, nessa hora é mais importante que ninguém. Viva a revolução! Falando do alto índice de homicídios no Brasil, a gente preparou uma comparação aqui com alguns países do mundo. A taxa de homicídios aqui no Brasil, olha, 25,8% de homicídios a cada 100 mil habitantes. Na comparação com o México, que é um país que sofre aí com tráfico, com crime organizado, olha só, o México ainda assim tem uma taxa de homicídios menor que a do Brasil. Maior só na Colômbia, 33,2%, considerando aí que a Colômbia sofre com a ação da guerrilha já há quase 50 anos. No Chile, olha a comparação, não há nenhum problema crônico lá de segurança, uma taxa muito menor de 3,7%, menor até que nos Estados Unidos, 4,7%, e aí o país com a menor taxa de homicídios do mundo, aí essa é a comparação mais cruel aqui pra gente, né? 0,6% na Suíça, em comparação com 25,8% homicídios a cada 100 mil habitantes no Brasil, mostrando o quanto a gente ainda tem que percorrer para melhorar esses índices, e aí não só neste investimento em segurança pública, mas também em políticas sociais, em educação e até, às vezes, em iluminação pública, né? Eu entendo a posição do Paulo pelo outro lado, né, Paulo? É pela questão de o Estado parar de interferir na vida do cidadão. Exato. O Estado não tem o monopólio da segurança concedida ao Estado, ele não tem funcionado. E eu não abro mão de qualquer maneira que eu possa usar para me defender. Eu ter arma em casa ou não passa a ser uma opção. Você, se no meu modelo, não gosta de arma, você não teria. Não tenho porque não pode, eu não posso usar, não pode fazer nada. Se fosse a lei fosse outra, eu teria, com o devido treinamento, teria sim, aprecio a arma, acho legal, tá? E me sentiria melhor com uma. Mas não faço. Nos Estados Unidos, como você citou, acontece sim de um cara pegar lá uma arma e matar um monte de gente, mas esse é um delinquente que ele faria isso com veneno, com gás, com qualquer outra coisa. Ele faz apenas com uma arma. Mas se você, um dado que você talvez não conheça, em cidades americanas onde há o maior número de armamento por habitante, são os menores índices de homicídio. Todo mundo tem medo de todo mundo. Moleque não mete a cara no dedo de homem, não. Não mete o dedo na cara de homem, não. Como era aqui no Brasil antigamente. Agora moleque de 13 anos está aterrorizando o pai de família no semáforo. Isso aqui virou uma palhaçada. Pois é, enquanto o crime compensar, vai continuar a ser a opção de milhões de brasileiros sem caráter nesse país. Afinal, é mais fácil roubar que trabalhar, não é mesmo? E o crime só compensa porque a polícia é corrupta, a justiça é frouxa, as penas são ridículas e o cidadão é uma presa muito fácil. Desarmados, desprotegidos, nós somos como ovelhinhas indefesas em meio a lobos famintos. Em plena luz do dia, na cara da polícia, o crime não tem hora nem lugar para acontecer. Bandidos não temem mais nada nem ninguém. E eu começo a pensar que o Estatuto do Desarmamento foi mais um tiro no pé do cidadão de bem. Tem pessoas que são a favor do desarmamento, a grande mídia cansa de repercutir isso daí, mas olha, escuta, tem o outro lado do desarmamento também. Tem o lado do controle populacional, tem o lado da segurança do indivíduo, tem o lado da proteção da sua família, os lugares ermos do país em que é necessário mesmo você estar armado, porque a polícia não chega lá em menos de 2, 3 horas. Quer dizer, existe uma série de argumentos, bons argumentos, contra o desarmamento civil, que não estão sendo novamente veiculados pela grande mídia brasileira. Então, o que nós fazemos? Nós publicamos esses artigos e essas ideias contra o desarmamento no site para mostrar, olha, escuta, o desarmamento pode ser uma coisa ruim também. Né? E tem experiências muito negativas no mundo em relação ao desarmamento. Os Estados Unidos já adotou desarmamento, muitos estados estão voltando atrás no desarmamento, porque o crime só aumentou com isso daí. Quer dizer, a bandidagem ficou encorajada, evidentemente, porque quando o bandido sai para a rua
sabendo que tem uma lei proibindo que as pessoas não tenham armas, ele se sente muito melhor. Ele não está armado, Exatamente. só eu estou armado, né? Então, quer dizer, essa, na verdade, a nossa posição, em termos de jornalismo, é publicar o outro lado. Escuta, tem um outro lado aqui que você merece ler também, né? Como consumidor, como leitor, consumidor, você merece ler também. Que pena que fica só daí no site também, né? Para ver como as pessoas estão mentindo a esse respeito, todos os jornais noticiaram, todos não, jornais importantes noticiaram, desarmamento diminuiu a criminalidade em 18%. Disseram, chegaram a ter a cara de pau de noticiários. Quando você ia ler a notícia, é aquele caso, vamos dizer, o tipo jornal, o falso jornal, o pior tipo de falso jornalismo que existe, é aquele que diz uma coisa no título e outra na matéria. Quer dizer, já traz em si seu próprio desmentido. Quando você ia ler a matéria, você via que, de fato, havia diminuído em relação ao trimestre anterior, mas aumentado muito em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Ora, a variação de trimestre é o que chama variação sazonal, quer dizer, aquilo acontece normalmente durante o ano. Agora, se você compara um ano inteiro, um período maior com outro, aí que você vê se aumentou ou não. Então, a notícia que dava que na manchete anunciava diminuição, era, na verdade, um aumento. Quer dizer, o jornalista que faz isso, vou dizer para você o que é um sem vergonha, um mentiroso, um safado. É só para ver no jornal? Isto aí, o público tem o direito de reclamar na delegacia do consumidor que está sendo enganado, está sendo ludibriado por uma propaganda enganosa. Porque se o jornal lhe promete uma cobertura honesta e depois lhe dá isto, ele está falhando a lei de proteção do consumidor. E o senhor que está ouvindo, a senhora, tem todo o direito, tá certo, de dar a queixa no jornal. Sempre que você vê isso, o título diz uma coisa, a notícia desmente aquilo, estão tentando enganá-lo, isso é propaganda enganosa. Propaganda enganosa por quê? Porque você tem empresas de mídia que estão ligadas e têm interesse na campanha do desarmamento pelas suas ligações com ONGs internacionais associadas a este programa. Tá certo? Quer dizer, por trás desta coisa do desarmamento, tem, vamos dizer, interesses políticos e econômicos muitíssimo fortes. Eu não tenho nada contra a pessoa que tem interesses políticos e econômicos, só quero que põe na mesa. Eu digo, olha, são estes. Nós queremos fazer isto, por quê? Porque vai diminuir a criminalidade? Não, nós queremos fazer isso porque nós gostamos da ONU e queremos fortalecer a ONU contra os Estados Unidos. Então, a ONU inventou esse negócio de desarmamento, nós apoiaremos porque nós apoiamos qualquer besteira que venha da ONU. É só por isso, no fim das contas. Agora, dizer que isso vai diminuir a criminalidade, vamos dizer, isso não é nem para discutir, isso é inteiramente absurdo. Porque se diminuir, aliás, aqui aconteceu a mesma coisa, os jornais disseram que havia uns cartazes aí, né? Desarmamento diminuiu a criminalidade em tanto por cento. Bom, acontece o seguinte, acontece que se a entrega de, acho que, sei lá, 18 mil armas, uma coisa assim, diminuiu a criminalidade em X%, então isso quer dizer que X% destas armas estavam sendo usadas para a prática de crime. E o sujeito que recebe a arma, o funcionário do Estado que recebe a arma, ele está concedendo anistia àquele criminoso sem ele ter autoridade para isso. Quer dizer, foi votada uma lei de anistia? Quem foi que disse? Se você devolveu a sua arma, você não pagará pelo seu crime. E não será investigado. Na prática, a lei do desarmamento é uma lei de anistia dada a todas as criminosas. O que o sujeito fala? Devolva a sua arma, pega o dinheiro, então você compra outra arma e continua. Como continuou. Não é uma coincidência que após esse sucesso, entre aspas, da campanha do desarmamento, a violência no Rio de Janeiro tem aumentado formidavelmente. Que antes eles faziam a bagunça dele lá no Morro, agora já fazem no centro da cidade. E como é que eles precisam ter a cara de pau de dizer que a criminalidade diminuiu? O Brasil está tendo atualmente 50 mil homicídios por ano. Isso é o dobro do que morreu na guerra do Iraque. É uma situação absolutamente insustentável. Agora, o sujeito no meio diz, vamos fazer desarmamento, vamos fazer aquelas campanhas, como é? Campanha do carinho no Morro, vamos fazer, abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas. O sujeito abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas para eliminar... Como é que vamos eliminar o criminalidade? Nós vamos abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu digo, meu filho, isso é macumba. Porque não há relação de causa e efeito, é uma operação de magia. O que a Lagoa Rodrigo de Freitas tem? Quer dizer, estão matando as pessoas porque nunca ninguém abraçou a coitadinha da Lagoa. Ora, meu Deus do céu, isso é uma palhaçada tão grande que as pessoas desse movimento Viva Rio estão rindo da nossa cara. Por isso que eu sempre chamei o Viva Rio de Viva Rindo. É o que eles fazem, estão rindo da nossa cara.
é o dia do carinho, nós vamos dar flores para os traficantes, eles vão parar de atirar em nós. Mas que brincadeira. Ensinar capoeira para as pessoas no morro como Agora, forma de combater a isso, criminalidade. você vai ensinar capoeira para o assaltante, para ele poder praticar depois com você mesmo. Não é isso? Quer dizer, como se não bastasse estar armado. Ele pode ter arma, eu não. Ele ainda sabe capoeira, eu não sei. Que brincadeira. Quer dizer, olha, quando chega nesse ponto, né, tem que falar, não, gozação não, peraí, vamos parar. Aí já passou do ponto do admissível. Tá certo? Isso já é um cinismo muito grande. Então, como que chegamos a isso? Privando o povo de informações, de modo que ele vai se acostumando com essas ideias idiotas e acaba aceitando. Acho que além de privar, distorcer as informações. Distorcer. O maior canal de TV a cabo americana, Fox News, eles têm um lema chamado We Report, You Decide. Quer dizer, nós noticiamos e você decide. É claro. O que a mídia brasileira, em grande parte, a grande mídia está fazendo? Nós noticiamos conforme a nossa ideologia, portanto já estamos decidindo o que você vai pensar no momento que você está lendo. Não? Só tem que assimilar. Aquela ideia de ouvir o outro lado, quer dizer, o mandamento número 1 do jornalismo, nunca é praticado. Mas se você vai ver o espaço que a mídia concedeu ao desarmamento, a campanha pró-desarmamento, o espaço que concedeu ao argumento contrário, é ridículo. É 2 ou 3%, se tanto. Tá entendendo? Então, você não tem condição de decidir. Quer dizer, a redação, porque isso não é nem empresa, às vezes não é nem dono do jornal que faz isso, às vezes é a própria redação que decide por si. Porque é difícil um dono do jornal mandar na sua redação. O jornalista não é flor que se cheire, não. Eles não obedecem assim facilmente. Eles fazem o que eles querem, tá certo? Então, nós aqui na redação decidimos que vai ser assim e pronto. Quem não gostou, calha a boca, tá entendendo? E isso vai sendo imposto, geração após geração. Já faz 40 anos que está assim, eu vou mostrar para você daqui a pouco, se ainda houver tempo. A sociedade deve reagir. Hoje, o Brasil é um território livre para bandidagem. Moleque de 15 anos coloca a arma na cara de um pai de família, humilha, barbariza e mata diante dos olhos de muitos. Que a eles só resta olhar e rezar para não ser a próxima vítima. E isso é porque o Brasil desarmou o cidadão de bem. Acabou com a sua capacidade de reação e, principalmente, de prevenção. Sim, porque um bandido dificilmente vai agir num lugar onde ele sabe que há várias pessoas armadas. Tem medo de ser rendido ou morto na ação. Por isso, a sociedade armada é uma sociedade prevenida. Por aqui já foi mais ou menos assim. O bandido tinha medo, respeitava o homem. Agora é diferente. A lei impede apenas o cidadão de portar uma arma. Não tem nenhum efeito sobre o marginal. Afinal, o marginal está à margem da lei. Logo, temos o bandido armado e cheio de poder e o cidadão amedrontado, dependendo exclusivamente da polícia do Estado, que jamais vai conseguir proteger a todos o tempo todo. Isso a sociedade não pode aceitar. O indivíduo deve ter o direito de proteger a própria vida e de proteger sua família. Precisa ter a opção de, diante de uma violência, poder apontar uma arma para o delinquente e dizer: mãos na cabeça, vagabundo. Aqui é um cidadão de bem, armado e disposto a acabar com você.